Boa noite, meu nome é Clarissa Lobato, eu sou professora do IFMA, né, do campus São Luís Monte Castelo. Sou bióloga de formação, faço parte de um instituto chamado Instituto Maranhão Sustentável, que trabalha com a questão da cultura e da sustentabilidade, e também de uma associação chamada Associação Maranhense para a Conservação da Natureza, a Amavida. E hoje a gente está aqui junto, né, a convite do Centro Acadêmico de Biologia do campus do IFMA, do campus São Luís Monte Castelo. Então, de antemão, a gente já agradece a oportunidade, né, de estarmos conversando juntos hoje, né, dentro desse quadro aí de isolamento. E a temática que nós vamos abordar é a questão da educação ambiental, da saúde e da propagação dos vírus. Para isso, a gente trabalhou com um roteiro, né, onde nós vamos começar a falar sobre educação ambiental, depois sobre a questão da saúde, de como esses vírus eles se espalham, né, e aí a gente faz um recorte sobre a questão do coronavírus, fala da questão ambiental e de como esses vírus eles conseguem permanecer e se espalhar de fato, né, no planeta e chegar também aos seres humanos. E aí a gente fala também sobre a questão da nossa sociedade e, finalmente, da cidade que a gente quer. Que cidade a gente quer? Uma cidade saudável, uma cidade sustentável. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, para começarmos, né, a gente vai falar um pouco sobre a questão da educação ambiental. Então, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, que é do ano de 1999, ela trata a questão da educação ambiental, né, como processos onde o indivíduo e a coletividade eles vão construir valores sociais relacionados a conhecimentos, a habilidades, a atitudes e competências voltadas para a conservação do ambiente, né, e tudo isso é de uso comum do povo, certo? E isso é essencial, a sustentabilidade do planeta. O professor Quintas, né, um professor que trabalhou muito tempo com a educação ambiental, ele remete a um conceito de educação ambiental onde se fala da questão da participação e do controle social dentro da gestão ambiental pública. E a gente tem também um conceito do Felipe Leyrargues, que coloca a educação ambiental como eminentemente política e relacionada a uma consciência crítica, né, que vai trabalhar aí, que vai estar permeando os conflitos socioambientais. E dentro dessa perspectiva, a questão da educação ambiental sendo um ato político, ela não está relacionada necessariamente a uma política partidária, por exemplo, mas análise de relações econômicas, de relações sociais, de relações políticas, culturais, entre outras, certo? E ela tem relação com a prática da cidadania, né? Onde se constrói uma sociedade, né? Se constrói uma sociedade crítica e se transforma essa sociedade, tá? E nessa linha, né, a gente começa a falar também, a fazer uma análise sobre o conceito da saúde. Então, a saúde, né, para a Organização Mundial de Saúde, aliás, desculpem, um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de doenças ou de enfermidades. Esse conceito, ele também já foi muito criticado, né? Afinal de contas, quem é que está nesse bem-estar físico, mental e social
o tempo inteiro, né? Então, a questão da saúde, ela tem relação também com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, o nosso ambiente, a nossa habitação, o meio ambiente onde estamos inseridos, e também a questão de renda, a questão de liberdade, lazer, entre outros fatores. Para a Constituição, né, a saúde ela é um direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença. Mas o conceito que eu acho bem interessante, né, é um conceito que fala, né, que remete a essas outras situações que eu falei há pouco, né, de habitação, condição alimentar, entre outras, é o conceito de uma monja, né, da monja Coen, que ela fala pra gente que a saúde ela deve contemplar e integrar a nossa capacidade de administração, de formativa do risco, das tensões, das angústias, do mal-estar e etc. E que a saúde não é algo que se tem, né? Não é algo estático, mas é algo que a gente sempre vem conquistando ao longo do tempo e ao longo das nossas atitudes. Então, nesse sentido, a gente começa a falar um pouco sobre os vírus, né? Primeiro a gente vai fazer uma breve caracterização, né? Falar um pouco do jeitão aí dos vírus. Os vírus são organismos acelulares e eles têm na sua estrutura somente uma cápsula, né? E um material genético e alguma proteína. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? Significa dizer que os vírus eles só apresentam um processo metabólico quando eles estão dentro das nossas células. E quando eles estão dentro das nossas ou de outros organismos, melhor dizendo, eles estão parasitando esses organismos, ou seja, utilizando a energia desses organismos e prejudicando esses organismos. Quando os vírus estão fora das células, eles são como cristais inertes, né? E aí daí uma discussão, né? Um debate muito forte ainda na ciência, falando sobre a questão dos vírus serem seres vivos ou não. Mas uma coisa é certa, eles são sistemas biológicos, né? Porque possuem ácidos nucleicos, ou o RNA ou o DNA. A maioria dos vírus vai possuir RNA como seu ácido nucleico. E eles têm uma estratégia extremamente simples, né? Que eles vão penetrar na célula e vão parasitar essas células vivas ao passo que eles se multiplicam. Quando eles fazem isso, né, eles provocam doenças nos organismos. E aqui a gente vai fazer um recorte dos organismos humanos, falando das viroses, que são doenças causadas por vírus. Alguns exemplos a gente tem a hepatite, as gripes, a AIDS, a poliomielite, né? E entre elas agora a tão citada o Covid-19, que é uma doença provocada pelo coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus, certo? Então vão provocar, os vírus, né, de maneira geral, vão provocar infecções virais, invadindo as células e provocando uma alteração no metabolismo celular do hospedeiro, ou seja, daquele que o vírus vai tirar a energia, que é o hospedeiro. E esse vírus ele vai se propagar, né, de maneiras simples, através do ar, através de gotículas de saliva, através de contato com objetos, copos ou talheres, certo? Então são algumas das formas de propagação desses vírus. Nesse sentido, a gente vai falar como é que se relaciona a questão da degradação ambiental e da pandemia, tá? Então, o que seria uma pandemia? É uma epidemia que ela vai se espalhar por diversas regiões do planeta. A epidemia, ela vai ocorrer em alguns
locais, né? Por exemplo, se eu tenho uma epidemia a nível municipal, eu tenho um problema que vai ocorrer nos diversos bairros. Se eu tenho uma epidemia a nível estadual, ela vai ocorrer nas diversas cidades do estado. E a pandemia, ela vai se espalhar, né, pelas diversas regiões do planeta, como nós estamos vendo aí no caso do coronavírus, né? A gente tem tem um número representativo, um número significativo, acho que mais de 100 países que estão sendo afetados pelo coronavírus. E qual é a relação que a gente tem entre pandemia e degradação ambiental? Ora, a gente tem algumas causas possíveis aí dessas pandemias, né, que são provocadas pelos vírus. Primeiro, o que acontece? Os ambientes selvagens, eles são modificados ou destruídos por atividades humanas. Além disso, a gente tem um impacto ambiental grande, né, com poluição das águas, poluição atmosférica, desflorestamento, entre outros. Então, essas pandemias, elas vêm acontecendo por quê? Porque os organismos que viviam antigamente em um ambiente de floresta, eles passam a virem também para os ambientes onde tem seres humanos e para os ambientes mais urbanizados, digamos assim. Então, é uma questão de que nós precisamos repensar de como a gente trata, de como a gente entende o ambiente e o que é prioridade para a humanidade. E aí a gente pode colocar a questão do coronavírus. O que aconteceu aí com a situação do coronavírus, né? Possivelmente, não se sabe de fato a origem, mas possivelmente esses organismos, eles foram transmitidos a partir de morcegos, né? E isso ocorreu por quê? Porque as atividades antrópicas, elas afetaram ambientes naturais e esses organismos se deslocaram para espaços mais urbanizados. Os morcegos, eles são reservatórios de diversos tipos de vírus, incluindo aí o coronavírus. E na dinâmica natural, né, na dinâmica ecológica, os morcegos, eles são organismos insetívoros, né, que muitas vezes se alimentam de insetos, e eles vão contribuir, eles têm o seu papel ecológico, né, eles contribuem na polinização, contribuem na dispersão de sementes e possibilitam aí a vida de uma grande variedade de plantas, certo? E essas plantas, né, vão possibilitar a vida de diversos animais e assim sucessivamente. Só que os morcegos, ao ingerirem insetos, esses insetos, eles são portadores de diversos micro-organismos. E esses micro-organismos, né, podem provocar doenças. E é por isso que animais exóticos, né, como por exemplo os morcegos, eles devem ser evitados na dieta ou na alimentação humana, certo? Assim como outras espécies de animais silvestres, sob a ameaça delas propagarem ou passarem diversas doenças para o ser humano. Quando diversos animais são retirados, né, dos seus habitats e inseridos na alimentação humana sem o controle fitossanitário necessário, vai ocorrer uma longa cadeia, né, de contágio. E aí pode vir a trazer doença, né, e pânico, e isso se estabelece no meio social, que é o que nós estamos vivendo atualmente. E daí, então, o que nós precisamos fazer e o que nós precisamos avaliar? A importância das políticas públicas permanentes de conservação e de educação ambiental, além de diversos investimentos na ciência, principalmente,
possibilitando estudos mais integrados, voltados para a questão da natureza, voltados para a questão das interações entre os organismos vivos. Então é preciso a gente dar mais atenção, né, à ciência e entender que ela precisa fazer parte de processos de tomada de decisão dentro das políticas públicas. Então, o que a gente vê hoje com a questão do coronavírus e Covid-19, né, que é a doença provocada pelo coronavírus, por esse novo coronavírus, ela revela uma grande vulnerabilidade da humanidade e um grande despreparo. Por quê? Porque a gente tem uma relação que está desequilibrada, está disfuncional,